Uma semente plantada em terra fértil dá frutos. E hoje eu vou contar para vocês a história do Fábio. Prazer, eu sou Clariane Santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações e deixe seu comentário se faz sentido para você. O Fábio, ele tinha um ambiente na sua casa que estava em construção. Ele desejava construir uma garagem. E em uma das minhas visitas ao Fábio, eu vi aquele ambiente de construção e ele me falou do seu desejo de construir uma garagem. Na época, ele não tinha carro, mas não era nem esse o motivo. Ele tinha o desejo de ter um carro e já estava se preparando para isso. E ao olhar aquele ambiente, eu percebi algo que o Fábio não percebeu. E eu disse a ele que ali, ao invés de ele construir uma garagem, ele poderia construir um ambiente, um comércio para ele trabalhar para si próprio e deixar de ser CLT. Naquele momento, eu estava plantando no Fábio uma sementinha que poderia dar ou não frutos. O Fábio terminou de construir o ambiente, não tinha ainda colocado as finalizações, e aquela sementinha que eu plantei ficou reverberando dentro dele. Quando eu dei a ideia a ele, tinha alguns medos que ele me disse que tinha, e eu esclareci para ele, falei que não fazia sentido ter aqueles medos e que ele poderia fazer isso, que daria muito resultado, daria muito certo. Ele não precisaria mais trabalhar para ninguém. Resultado: aquela sementinha foi enraizando, não foi de imediato. Todas as vezes que o Fábio olhava para aquele ambiente, ele pensava: será mesmo que dava um comércio aqui? Será mesmo que se eu colocasse algo daria certo? E de fato, o tempo passou e o Fábio decidiu começar a ajeitar cada centímetro daquele espaço. E ele começou a ajeitar com o auxílio da sua mulher, também motivando, auxiliando, dizendo que sim, que dava certo ele colocar aquele comércio ali. E o Fábio fez o seu comércio. E deu muito certo. O resultado na vida dele é que hoje ele não trabalha mais para ninguém, tem o seu comércio muito próspero, todo montado de tantas coisas, tem o seu carro, tem a sua moto, tudo vindo deste comércio. E hoje ele fala para quem quiser ouvir que a sementinha eu que plantei. Mas isso não é mérito meu. Eu plantei a sementinha. E muitas vezes nós plantamos sementinhas na mente de muitas pessoas. E assim como a parábola do semeador, às vezes ela vai cair em terra fértil, às vezes ela vai cair em solo pedregoso e não vai dar frutos. Isso quer dizer que para aquela sementinha florescer, a terra precisa estar aberta. A sua mente, a sua consciência precisa estar aberta para receber aquela ideia, aquele insight, aquela oportunidade que vem de muitas e variadas formas. Muitas vezes você vai ter que regar todos os dias, você vai ter que olhar até maturar. Você vai ter que regar, você vai ter que ter ali um tempo onde você se dedique para que isso dê resultado. E foi isso que o Fábio fez. Ao observar aquele cômodo ainda em construção, ele se perguntava: será mesmo que daria um comércio aqui? E aquela pergunta ia fazendo com que as raízes fossem enraizadas dentro do seu ser, com o desejo de que sim, ali daria certo aquele comércio. E não ficou só no desejo, ele agiu. No momento em que ele sentiu que estava pronto para este comércio acontecer, ele começou a fazer os movimentos necessários. Como, por exemplo, colocou cerâmica no lugar, começou a fazer todos os movimentos, comprar os móveis e fazer o que precisava ser feito para aquele comércio florescer. Você pode ser que nem o Fábio, pegar aquela sementinha e, mesmo que ela esteja crescendo ali no seu interior, porque antes mesmo de aquela semente florescer, se tornar uma árvore e dar frutos, ela precisa criar raízes, raízes internas e profundas, para sustentar aquele sonho. Então, você pode ser que nem o Fábio, começar a criar as raízes internas dentro de você, para que no momento certo, no tempo de Deus, mas lembre-se, você também precisa agir, aquilo acontecer na sua vida. Então, pare de delegar o seu sucesso, o seu crescimento, a sua sorte, a sua vida a outras pessoas. Só você pode fazer por você.
Quantas e quantas vezes eu deleguei a minha o meu crescimento, eu deleguei muitas coisas, achando que viria alguém me ajudar, viria alguém fazer por mim. Não é assim. Nós podemos ter auxílio, mas para termos auxílio, precisamos dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é a fé, é acreditar que é possível, é confiar em nós mesmos e, sem medo, fazer o que precisa ser feito. Que essas sementes que eu estou lançando hoje caia no seu coração e germine, e seja que nem um solo fértil que o Fábio fez, que o Fábio foi e que o Fábio conseguiu. E você hoje possa aproveitar essas palavras e ver aonde na sua vida você está permitindo que as sementes que foram lançadas caiam em terreno pedregoso, em terreno infértil, e que você possa prosperar na sua vida. E se esse vídeo faz e se esse vídeo faz sentido para você, curte, comenta e compartilha. Eu vou deixar ele exatamente do jeito que tá, não vou editar. Sei que teve aí algumas falhazinhas, mas nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E antes feito do que não feito. Então é isso, meus amores. Gratidão.